Bom dia com alegria no meu coração que eu estou aqui nessa manhã para transbordar na sua vida, sobre o seu coração, as verdades do céu, as verdades de Deus para a sua vida, para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. É com alegria no meu coração que eu estou aqui nessa manhã maravilhosa, nesse dia maravilhoso que Deus preparou para mim e para você. Esse é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegraremos, nós nos regozijaremos nele, em nome de Jesus. Demorou, mas eu entrei, irmã Delsa. Bom dia, bom dia. Bom dia com alegria, em nome do Senhor Jesus. Já deu tudo certo, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que sabemos que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam o quê? A Deus. Dos que são chamados segundo o seu propósito. Deus, ele tem um chamado para mim e para você. E tudo, absolutamente tudo, coopera para o nosso bem. Coopera para o seu bem. Escreva nos comentários. Nada nessa vida alcançar mais nada caso. Tudo coopera para o nosso bem. Às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida tentando nos parar. Mas nada, absolutamente nada pode nos parar. Para cumprir aquilo que Deus nos chamou para esse tempo. Em nome de Jesus. Então já vai com essa palavra no seu coração. Sabemos que todas as coisas, absolutamente todas, não é só algumas, são todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito para a nossa vida. Então cabe a nós a descobrir, cabe a nós desvendar o propósito de Deus na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas, elas andam perdidas, sabe? Igual barata tonta, não sabe para onde ir. O vento sopra para cá, ela vai, sopra para lá, ela vai. Elas estão perdidas. Muitas vezes, nós também, um dia na nossa vida, nos encontramos perdidas. Um dia, eu estava perdida. Eu não sabia para onde ir. Eu não sabia o que era certo, o que era errado. Eu não sabia, eu estava sem direção. Muitas pessoas hoje estão como eu no passado, perdidas, não sabendo qual direção certa a seguir, não sabendo o que Deus ele tem verdadeiramente para a vida delas. Quantas vezes nós nascemos e nós sentimos isso no nosso coração, que Deus tem algo maior para mim. Não é isso que Deus ele quer para mim. Muitas vezes você sente isso no seu coração. Eu nasci para quê? Eu sinto que tem algo a mais para me fazer. Eu sinto que tem algo a mais de Deus, da parte de Deus, para me cumprir nessa terra. Essa live é para você. Em nome do Senhor Jesus, muitas pessoas, elas se encontram perdidas. Sem direção, sem propósito, sabe? Perdidas mesmo. Assim como um dia eu me encontrei também perdida, sem propósito. Sem alegria na vida. Muitas pessoas, elas não sabem por que foi criada, sabe? Por que está nesse planeta? Por que está nessa terra? Sabe aquelas dúvidas? O que eu vim fazer aqui? Por que isso na minha vida? É os porquê, né? Por que isso? Por que isso acontece comigo? Por que só isso acontece comigo? Por que isso? Por quê? É os porquê da vida. E muitas pessoas têm essas perguntas. Para quem eu fui criado? Por que eu fui criado? Por que eu fui criado? Pensam tipo assim, eu sou a obra do acaso. Muitas pessoas são, vamos dizer assim, concebidas no pecado. Às vezes por um estupro, ou por algo que o filho não veio desejado, sabe? Eu não queria ter esse filho. Por mais que você venha dessa situação, que seu pai e a sua mãe não queria você, não queria ter engravidado de você, não queria que você viesse ao mundo, Deus, ele já tinha um propósito para a sua vida. Deus, ele já tinha um propósito para a sua vida. Quando a minha mãe me concebeu, pelos falados, né, vamos dizer, da família, minha mãe não me queria. Minha mãe, ela não me queria, não só eu, mas os meus outros irmãos também. Porque ela era cada ano um filho, nem tanto que a diferença dos meus irmãos são apenas de 1 ano. Então ela engravidava muito, era muito fértil. Então a diferença era pouca. Então ela não queria ter mais filhos, ela não queria filho. Ela veio de um casamento anterior, ela tinha 2 filhos. Um casamento anterior, o marido dela morreu.
e ela casou com meu pai, né? E aí teve nós, que nós somos 4, né? Duas irmãs, um irmão e eu. 4 filhos do novo casamento. Então a diferença nossa é de poucos anos de diferença. 1 ano, na verdade, 1 ano e pouquinho. Então ela não queria. Então às vezes você, a sua mãe, a seu pai, também não queria você. Mas Deus, ele planejou você. Deus, ele tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Nós não somos obra do acaso. Nós não somos obra do acaso. Deus, ele nos formou. Deus, ele nos formou desde o ventre da nossa mãe e nos chamou para um propósito maior. Para um propósito que ele é específico para mim e para você. Tem um propósito específico para mim e para você. Nada é por acaso. Nada é por acaso. O que nós vamos aprender? Nós vamos aprender a alinhar. Alinhar o nosso propósito de vida, alinhar ele com Deus nesse dia, com o plano de Deus para a nossa vida. Os planos de Deus para a nossa vida são maiores do que os nossos. Os pensamentos de Deus para a nossa vida são maiores do que os nossos. Que você nessa manhã, que haja clareza para a sua vida, que nesse momento que haja clareza do seu propósito, da clareza daquilo que Deus ele te chamou para esse tempo. Em nome de Jesus. Nessa live eu vou te contar um pouquinho da minha jornada para descobrir o meu propósito nessa terra. O propósito de Deus na minha vida, nessa terra, em nome de Jesus. Eu encontrei o meu propósito. Você encontrou o seu? Eu encontrei o meu propósito. E você vai descobrir qual é o seu. Em nome de Jesus. Esse é o desejo do meu coração. Que você venha descobrir verdadeiramente o propósito de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Fecha seus olhos aí, vamos orar? Vamos pedir a direção para o Espírito Santo, que eu venha ser boca de Deus nessa manhã, nesse momento, que eu venha ser profetisa de Deus na sua vida. Que através dessa live, uma palavra que eu falar para você, você venha ter clareza do seu propósito, em nome de Jesus. Feche seus olhos, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu me coloco diante do Senhor. Assim, meu Deus, como eu orei antes dessa live, Deus, que eu venha ser usada pelo Senhor neste momento. Pai, que através da minha vida, Pai, essas pessoas que vão me ouvir, me ver depois também, Deus, venha descobrir o propósito de vida delas. Meu Deus, que a Tua palavra possa queimar, ó Deus, em cada coração. Pai, eu sei que eu de mim mesma nada posso fazer, mas com o Senhor em mim, o Senhor pode todas as coisas, ó Pai. Então direciona, Espírito Santo, a minha vida nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o meu testemunho de vida, meu Deus, venha impactar, venha haver transformação em cada vida também, ó Deus. Em nome de Jesus, que a minha mensagem, que não é minha, é do Senhor, venha trazer clareza, venha trazer revelação dos céus, ó Deus, para essas vidas, ó Deus, é a minha oração. Em nome de Jesus. E quem recebe, fala amém. Fala, eu recebo em nome do Senhor Jesus. Amém quer dizer, assim seja. Amém quer dizer, já é. Amém quer dizer, já aconteceu. Então essa live vai ser transformadora para a sua vida. Eu sei que esse horário é desafiador. Se você tem algo para fazer, coloca um foninho, só me ouça. Coloca um foninho de ouvido e vai fazendo aí, principalmente as mulheres. A gente tem essa capacidade, porque já é no automático, a gente faz uma coisa e ouve, tá? Mas se algo chamou, prendeu a sua atenção, você para um pouco e ouça com atenção. Se não deu para entender, volta lá na live no início, ouça de novo, mas que venha ser produtivo para a sua vida em nome do Senhor Jesus. Então muitas pessoas, elas se encontram perdidas, não tem direção na vida dela. Muitas pessoas se andam igual barata tonta, anda para lá, anda para cá, e não sabe o seu propósito. Mas em nome de Jesus, que Deus ele leve direção verdadeiramente para a sua vida em nome de Jesus. Por que tantas pessoas se sentem perdidas? Por quê? Porque tantas pessoas elas se sentem perdidas, não sabem aonde ir, não sabem a direção a seguir. Sabe, muitos anos da minha vida eu já fiquei presa a uma religiosidade. Muitos anos da minha vida eu me apeguei a uma religiosidade porque eu aprendi dos meus pais.
Eu aprendi dos meus pais e nós como pais temos isso, ensinar a criança no caminho que deve andar. E às vezes você cresceu numa religiosidade, numa religião, vamos dizer assim. E você foi ensinado até aquele momento a seguir aquela religião, assim como aconteceu na minha vida. Porque muitas pessoas elas se sentem perdidas. Porque muitas pessoas se sentem perdidas, porque às vezes as outras pessoas só impõem na vida delas o que elas devem seguir. O que elas devem seguir. Mas aí, por que essas pessoas se encontram perdidas? Porque não sabem a sua identidade verdadeira. Porque muitas pessoas, elas vão para algumas religiões que são terríveis. Umas religiões que matam as pessoas, umas religiões que têm coisas absurdas. Por que elas vão? Por falta de identidade em Deus. Elas vão soprando, onde o vento soprar, elas vão pelo engano. Por quê? Porque elas ainda não sabem a identidade que elas têm em Deus. Eu também era assim, eu acredito que você também. Você ainda não tinha sua identidade firmada em Deus. Você não sabia quem era você no Deus Todo-Poderoso. No Deus que criou todas as coisas, os céus, a terra, que nos criou, que nos formou desde o ventre da nossa mãe. Nos encontrávamos perdidos, sem identidade. A identidade, vamos dizer assim, corrompida. Uma identidade errada, uma identidade falsa. Muitas pessoas elas se sentem perdidas por falta de identidade em Deus. Muitas pessoas elas tentam encaixar num padrão, em padrão que não é o padrão de Deus, é o padrão do mundo. Quantas hoje estão perdidas no padrão do mundo? Perdidas no pecado, nos vícios, porque o vício é um refúgio. Por que as pessoas elas consomem álcool, usam cigarro, né? Consomem cigarro. Porque muitas pessoas se refugiam. Tem pessoas que chegam no estado de mendigo, no estado de andar na rua. Por que essas pessoas elas se encontram perdidas? Por falta de identidade. Elas seguem o padrão do mundo. Maria vai com as outras. Tem pessoas que elas estão passando tanta luta, tanta aflição na vida, que elas, em vez de procurar Deus, de voltar para Deus, na sua identidade em Deus, elas buscam trabalhos de macumba, trabalhos espirituais fortíssimos que trazem maldição para a vida dela, para a família dela. Por que muitas pessoas, elas vivem desse jeito? Porque estão sem rumo, não têm a sua identidade firmada em Deus. E não conseguem cumprir o propósito de Deus na vida delas. Por quê? Porque estão na escuridão, não têm clareza da sua identidade. E elas estão perdidas. Estão perdidas, sabe? Num caminho que elas não sabem para onde ir. Não sabem para onde ir. Um dia eu me encontrei desse jeito. Eu não sabia para onde ir. Eu não sabia o que seguir. Muitas pessoas se encontram desse jeito. Por quê? Porque lhe falta a identidade em Deus. O que é o propósito, segundo a Bíblia? Qual é o propósito, segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia, qual o propósito? Em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz assim: Antes de formá-lo, no ventre eu o escolhi. Antes de você for formada no ventre da sua mãe, Deus, ele já te escolheu. Deus já te escolheu. Você não é obra do acaso. Deus, ele te escolheu. Antes de você nascer, eu te separei. Foi antes de você nascer. Assim como eu disse em outra live aqui, ó. Já disse sobre isso. Você é um escolhido. Deus, ele tem uma história para a minha vida e para a sua vida. E ele escreveu essa história antes de você visse aqui na terra, não sei como expressar, antes que você viesse aqui na terra, Deus, ele já sonhou com você. Ele escreveu uma história para você. Ele escreveu um propósito, um plano para você.
E como você vai descobrir esse propósito de Deus? Porque muitas perguntam, mas qual é o meu propósito? É a maior dúvida das pessoas hoje em dia, é saber o propósito dela. Qual é o meu propósito? Por que eu vim nessa vida? Eu não sei por que eu estou aqui. Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Deus, uma coisa que você tem que guardar no seu coração. Deus, Ele te escolheu. Desde o ventre da sua mãe. Antes que você nascesse, Deus, Ele já te separou. Você é separado. Você sabe o que é separado? É santo, separado. Você foi separado para Deus. Nós fomos separados para Deus. Nós fomos preparados para Deus. Uma coisa que eu quero já tirar a sua dúvida aqui. Trabalho não é propósito, tá? Trabalho que eu te falo assim, o seu trabalho. Lógico que o seu trabalho é alinhado com o propósito de Deus. Mas só o seu trabalho, porque às vezes não é trabalho, vamos dizer, profissão. Profissão não é propósito. Profissão, você pode usar a sua profissão para cumprir o propósito de Deus. Eu quero que isso se torne claro para você. Não é o que você faz, é o que você é. É o que você é. Deus, Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe para cumprir o propósito dele. Você foi separada. Deus, Ele tem um plano específico para a sua vida e para a minha vida. Deus, Ele tem um plano específico, individual. Lembra que eu sempre digo aqui, ninguém é igual a ninguém. Você é única. Você é único. E Deus, Ele tem um propósito específico para você. Ninguém vai nascer com seu propósito. Todos aqueles que morreram, eles não vão cumprir o seu propósito. O propósito é nosso. E é individual. E é específico. E é para esse tempo, enquanto a vida é esperança, é esse tempo que você tem que cumprir o propósito de Deus na sua vida. Você nasceu para cumprir um destino eterno. Para você nasceu para cumprir um destino divino dos céus nessa terra. Já declara aí, eu não sou dessa terra. Eu não sou dessa terra. Eu sou divina. Eu vim do céu. E eu vim nessa terra para cumprir um propósito divino dos céus. Dos céus eu vim cumprir um propósito eterno, um propósito vindo do céu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim como eu já comecei a contar aqui, o meu propósito, meu destino, que Deus, Ele preparou para mim. Teve muitos acontecimentos na minha vida. Antes, assim como eu disse, eu estava perdida, sem direção. Eu fui criada numa crença, vamos dizer, uma crença religiosa. Mas eu não tinha a minha identidade firmada em Deus. Eu não sabia quem eu era. A minha vida era uma vida depressiva. A minha vida não tinha sentido. Eu tive uma mãe que era uma mãe muito rígida. Uma mãe que foi o melhor que ela tinha para me dar. Eu não culpo ela, sabe? Porque ela teve uma criação e essa criação foi passando, entendeu? Foi passando. São crenças erradas, costumes errados. Costumes que para ela era certo. E ela fez o melhor que ela podia por nós, para os nossos filhos. E nós somos uma versão até melhorada da criação que ela teve. Então eu fui criada por uma mãe idólatra, vamos dizer assim. Então eu tinha regras, vamos dizer. Eu tinha regras, mas eu não sabia quem eu era. Tinha muitas vezes na minha vida que eu olhava para o céu e falava assim, por que tudo isso? Olhava, tinha uns porquê. Eu fazia muitas perguntas para mim mesma. Eu não sabia que existia um Deus maior do que aquelas imagens de escultura. Eu não sabia que tinha um Deus que era maior do que eu pensava, do que eu imaginava. Mas teve um dia marcado na minha vida que eu tive um encontro com o próprio Jesus. Que eu tive um encontro com o próprio Deus.
E as minhas perguntas foram respondidas, não todas, mas a maioria foram respondidas. E eu, daquela vida depressiva, tinha vezes que eu falava assim, eu quero morrer, sabe? Eu quero morrer para poder passar logo. Que vida chata, que vida vazia. Era um vazio tremendo no meu coração. Quantas hoje tem esse vazio? Tem esse vazio no coração que tenta preencher com tantas outras coisas. Eu tentei preencher o meu coração com muitas outras coisas. Eu tentei preencher o meu coração com namorados, vamos dizer. Eu tentei preencher o meu coração com festas. Eu nunca fui de beber, nem vícios de cigarro, mas eu tinha uma vida muito triste. E era um vazio muito grande no meu coração. Mas teve um dia que eu nunca mais vou esquecer. Eu já tinha ido em algumas igrejas cristãs e para mim não fazia sentido. E eu até criticava as pessoas que eram cristãs. Mas teve um dia que eu tinha na minha mente, no meu coração, eu falei assim, mas eles são mais, vamos dizer, mais certos. Parece que eles são tão felizes, alguns, né? Tão felizes, e eu queria algo mais para minha vida. E aquele vazio no meu coração, aquela tristeza. Mas teve um dia que eu encontrei Jesus na minha vida. Não foi religião. Não foi a igreja tal, não foi. Foi o próprio encontro. Eu e Deus. Eu e Jesus. Eu soube que existia um Jesus, um Deus maravilhoso. Um Deus de amor, um Deus de alegria. Um Deus que preenchia o nosso coração. Um Deus que me desejou e que me criou. Um Deus que me aceitava do jeito que eu era, mas que Ele tinha algo novo para fazer na minha vida. E eu tive um encontro com Jesus. Esse é o desejo do meu coração para você também. Que você tenha um encontro verdadeiro, não com a religiosidade, não com a igreja, não com a placa da igreja, mas com o próprio Deus, com o próprio Jesus. Depois que eu encontrei Jesus, eu não vou mentir para você que eu mudei assim, Não, foi um processo. Foi um processo. Foi um processo e até hoje eu vivo num processo. Assim como a palavra de Deus diz que nós somos aperfeiçoados a cada dia. A cada dia nós estamos sendo aperfeiçoados. Para quê? Para morar na eternidade com Deus. Então, quando eu descobri Jesus na minha vida, quando eu aceitei Jesus, quando eu trouxe a vida de Deus para a minha vida, eu descobri o meu propósito. Eu preenchi o vazio do meu coração. Eu preenchi o vazio do meu coração e eu vi que aquilo que fazia sentido. Fazia sentido era o quê? Era ter Deus na nossa vida. E eu comecei a pautar a minha vida com a palavra de Deus. Seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Se você não está pautando a sua vida na palavra de Deus, você está perdida ainda. Você está perdida ainda. Eu comecei a pautar a minha vida na palavra de Deus. Quando a gente não sabe o que é pecado, para você é normal. Mas quando a Bíblia ela nos revela o recado de Deus para a nossa vida, nós passamos por uma purificação, por uma limpeza. Deus ele vai tirando da nossa vida tudo aquilo que não faz sentido. Tudo aquilo que nos impede de nos aproximar dele. Então Deus ele foi limpando o meu coração. Foi limpando a minha mente. Foi me fazendo nova criatura. Por isso que a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos uma nova criatura. Então aquela velha Anilda ficou lá no passado. E Deus foi fazendo algo novo. Quando nós descobrimos a nossa identidade em Deus, nós somos como criança, sabia? Por isso que a palavra de Deus diz, deixai vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, aceitamos o sacrifício de Jesus para a nossa vida, hoje nós estamos na semana da Páscoa, vamos dizer assim, né? Na Páscoa. Quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus na nossa vida, nós passamos por uma limpeza espiritual. Então eu nasci de novo,
sabe? Aquela criancinha nasceu de novo. Então, aquilo que eu aprendi antes, estava tudo errado. Então, Deus ele foi endireitando os meus caminhos. Deus ele foi endireitando, ele foi tirando do meu coração, foi tirando da minha vida aquilo que não fazia sentido, aquilo que não provinha dele. Então, o propósito de Deus foi se cumprindo na minha vida. Isso que eu quero que você entenda. Quando você firma a sua identidade em Deus, você está no propósito de Deus. Você alinha a sua vida no propósito de Deus nesse tempo. É nesse tempo, não é amanhã, não é depois, é hoje. Você alinha a sua vida com o propósito de Deus. Você começa a ter uma intimidade com Deus como nunca antes. Porque quando você não tem a sua identidade firmada em Deus, você anda por regras. Você anda por doutrinas humanas. Você anda porque o outro mandou você fazer. O outro mandou você fazer desse jeito e você faz. Mas você não anda no propósito de Deus. Aquilo que o Espírito Santo fala ao seu coração para você fazer, você ainda não anda. Você é Maria, vai com as outras. Se o outro vai, você vai. Quantas pessoas hoje? Quantas religiões hoje tem? E às vezes a pessoa ela tem um amigo, vamos ali e tal ali. A pessoa ela vai. Por quê? Porque não tem a sua identidade firmada em Deus. Firmada em Deus, nós temos um propósito. E você só vai descobrir e alinhar a sua vida nesse propósito quando você souber a sua identidade em Deus. E qual a nossa identidade em Deus? Qual a sua identidade em Deus? Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, esses se tornaram filhos de Deus. A nossa identidade, ela está firmada em Deus, mediante a Jesus Cristo. A Jesus Cristo. E não é religiosidade, não. Muitas pessoas, elas falam assim, mas vem pregar religião, vem pregar, é cristã, é crente. Não questão disso, não. É questão de ser cristão, que é o quê? Ser como Cristo, parecido com Cristo. Não é questão de religiosidade, não. É estilo de vida. É ser filho verdadeiramente de Deus. Não é de igreja, não é de outra igreja. Não, é filho de Deus. Identidade firmada em Jesus Cristo. Em Deus. Em Deus. O seu propósito. Ele tem intimidade com os seus bloqueios, na verdade. Aquilo que você passou na sua vida, Deus ele vai usar para ajudar outras pessoas. Então, o que nós devemos buscar a nossa identidade em Deus. Em Deus. Muitas coisas aconteceram na minha vida, mas lembra que eu falei no início? Tudo coopera para o nosso bem. Tem situações que eu enfrentei na minha vida que foram desafiadoras. Desafiadoras. Mas tudo coopera para o meu bem. E aquilo que Deus ele me ajudou passar, eu posso ajudar outras pessoas. Eu posso ajudar outras pessoas. Eu já tive do outro lado. Hoje eu sou nova criatura em Cristo Jesus. O vazio do meu coração foi preenchido com o próprio Deus. Aquela vida vazia, aquela vida sem sentido, aquela vida depressiva, aquela vida de solidão, aquela vida se achando rejeitada, aquela vida que se ajeitando, imaginando como nada, ficou lá para trás. Quando eu firmei a minha identidade em Deus, em Jesus Cristo, Deus ele foi fazendo de mim uma nova criatura. Esse é o desejo do meu coração para a sua vida também. Eu estou aqui me expressando para você o meu testemunho de vida. Eu estou perfeita? Ainda não. O propósito de Deus é na caminhada. Vai desenvolvendo? É na caminhada. Cada dia melhor. Cada dia melhor. Por isso que
Deus ele colocou no meu coração é andando por fé. O que quer dizer? Que é cada dia melhor. Cada dia andando rumo ao propósito de Deus na minha vida. Cada dia me aperfeiçoando na graça de Deus. Porque tudo vem de Deus, porque bom é Deus em mim. Tirar Deus de mim só me resta o pecado. Só me resta a velha criatura. Bom é Deus em nós. Quando nós aceitamos Jesus e aceitamos o sacrifício de Jesus, quando nós aceitamos Deus no nosso coração, o nosso coração é preenchido. Às vezes, seu coração está preenchido com coisas, vamos dizer, com vícios, com vício, com idolatria, e isso está lá no seu coração, e tá, mesmo assim, tem um espaço grandão para preencher, porque não preenche. Não preenche. Os vícios não preenchem. O mundo não preenche. Os prazeres do mundo não preenchem. Às vezes você sai para uma festa, você enche a cara, você se ri, mas é uma alegria passageira. Aí você chega em casa, é ressaca, é tristeza. Por quê? Porque ainda há um vazio. Por mais que você preencha com essas coisas desse mundo, ainda tem um vazio enorme para ser preenchido. E só pode ser preenchido com Deus, com Jesus. Não é sobre religiosidade. Coloca no seu coração, nada é religioso, mas tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Aqui, quem vos fala é um ser espiritual. E você também é um ser espiritual. Não somos dessa terra. A cada dia nós nos aproximamos mais da nossa morte. E o que você tem feito da sua vida? O que você tem feito com o que Deus ele te deu hoje, o presente que Deus deu hoje para você? Você tem cumprido o propósito de Deus? Porque um dia nós vamos dar conta a Deus de tudo aquilo que Ele nos deu. Uma coisa que você tem que colocar no seu coração, que eu coloquei no meu também. Eu não sou responsável pelo que os outros fazem comigo. Mas eu sou responsável pela resposta que eu dou com o que os outros fazem comigo. O que você tem feito com a resposta que você tem dado ao propósito de Deus na sua vida? O propósito de Deus na sua vida. Deus ele nos deu um propósito. E nós devemos o quê? Cumprir esse propósito que Deus nos deu. Vou te ensinar aqui como você vai encontrar o seu propósito. Mas como assim? Como eu vou encontrar o meu propósito? Eu vou te ensinar aqui passos. Uns passos para você descobrir o seu propósito. Primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é buscar a Deus sinceramente. Você precisa buscar a Deus com sinceridade. Você precisa buscar a Deus com intensidade. Com intensidade. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Primeiro passo, coloca aí no seu caderno. Primeiro passo, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Tudo que você vai fizer, reconheça a Deus. Tema a Deus. Eu vou vir cá falar sobre temer a Deus um dia desse, se Deus me permitir. Deus ele tem me incomodado, falado sobre o temor do Senhor. Teme ao Senhor. Prioriza o Senhor. Reconheça Ele em todos os seus caminhos. Reconheça que sem Ele você não consegue. Sem Ele você não vai dar nenhum passo. Quantas pessoas já tentaram andar na força do seu braço, fazer do seu jeito, mas deu ruim. Primeiro passo para você buscar o seu propósito é reconhecer que sem Ele você não pode nada. Sem Ele nós não podemos nada. Sem Ele eu nem estaria aqui falando com você. Sem o Espírito Santo, que dia que eu era assim? Eu não falaria, eu era tímida, eu era retraída, minha velha criatura, eu tive que me desenvolver. Eu tive que confiar em Deus de todo o meu coração.
Eu tive que reconhecer Ele em todos os meus caminhos. E Ele foi me endireitando. E Ele foi me capacitando. E Ele foi abrindo as portas, abrindo os caminhos. E eu sei que quanto mais eu me lançar, reconhecer o Senhor na minha vida, mais Deus vai me usar para esse tempo. Assim também é para você. Quanto mais você reconhecer Deus na sua vida, lembre sempre dessa frase: bom é Deus em mim. Bom é Deus em mim. Se tirar Deus de mim, só me resta o pecado. Então se aproxime de Deus todos os dias. Se aproxime de Deus, busque santidade, busque priorizar Deus na sua vida. Você precisa ser sincero diante de Deus. Deus, Ele olha o nosso coração. Tem um dia que, quando nós aceitamos Jesus, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz, que foi o dia do basta. Do dia de falar assim: Senhor, eu não aceito essa vida que eu estou vivendo, essa vida vazia. Eu me entrego ao Senhor, eu me lanço ao Senhor, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Mas o Senhor sabe, coloca sinceridade diante do Senhor, com o seu coração. Deus, Ele busca corações sinceros, corações disponíveis, coração que se lança diante dEle. É isso que Ele busca. Então busque, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça que sem Ele você nada pode fazer. Porque é Ele que vai endireitar. É Ele que vai limpar o nosso coração. É Ele que vai aplanar os nossos caminhos. É somente Ele. Segundo passo para você encontrar o seu propósito: descubra os seus dons e talentos. Quais são os seus dons? Os seus talentos? Quais os dons que você tem? Os talentos que você tem? Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Olha, o dom você recebeu, eu recebi. O dom, Deus nos dá dons e talentos. Dons espirituais, talentos, condições, força, vigor. Deus, Ele nos dá dons e talentos para cumprir o propósito dele. Em 1 Pedro 4,10 diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Tudo o que Deus nos dá é para servir. Coloca já no seu coração isso aí. Presta atenção. Tudo que Deus nos dá, que seja espiritual ou que seja físico, material, é para servir. Só para quem é essa mensagem? Tudo, presta atenção. Tudo que Deus Ele te dá, que seja espirituais, recado de Deus, isso aqui não é meu. Tudo que Deus nos dá, espiritualmente e fisicamente, materialmente, é para servir. Pega essa aí. É para servir. Servir. Tudo que Deus nos dá é para servir. É para servir. Terceiro passo: seja guiado pelo Espírito Santo. Sem Ele, não podemos. Nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Sermos guiados pelo Espírito Santo. Sermos sensíveis ao Espírito Santo. Em Romanos 8,14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Presta atenção nisso aqui. É muito importante você saber. Por que muitos estão igual barata tonta? Porque não são filhos. É forte demais isso aqui. Por que não são filhos? Porque são criaturas. Porque nós só somos filhos mediante a Jesus Cristo. Porque muitos se encontram perdidos, sem propósito na vida. Porque muitos não são filhos. São criaturas. Porque nós só somos filhos em Jesus Cristo.
Quando você aceita Jesus, quando você aceita o sacrifício de Jesus, você se torna filho de Deus. E herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Nós fomos adotados como filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Seja guiado pelo Espírito. Sem o Espírito Santo, você não vai conseguir cumprir o seu propósito. E quem tem o Espírito Santo? Quem aceitou Jesus. Ele é o selo. Ele é o passaporte. Sem o Espírito Santo, vamos dizer, você não vai para o céu. Sem o Espírito Santo, você não vai cumprir o propósito de Deus nessa vida. Sem o Espírito Santo, você não pode fazer nada. Nós precisamos do nosso amigo Espírito Santo. É Ele que nos guia. Ele é o nosso professor. Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso ajudador. Ele, somente Ele. E ó, eu vou te dar um recado aqui. Sabe quem é o Espírito Santo? Talvez você nunca ouviu essa verdade. Sabe quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus. É o próprio Deus. É muito forte. O Espírito Santo é o próprio Deus em você e em mim. Bom é Deus em nós. O Espírito Santo, ele nos guia. O próprio Deus nos guia no propósito que ele tem para a nossa vida. Por isso tudo vem dele e tudo é para ele. Sem o Espírito Santo, você não consegue. Você não consegue. Por isso que devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Que bom é Deus em nós. Bom é Deus em mim. Bom é Deus em você. Reconheça o Espírito Santo. Ouça Ele. Ouça Ele todos os dias. Seja guiado pelo Espírito Santo. Quarto passo para você encontrar o seu propósito nesse tempo, em nome de Jesus. Obedeça. Obedeça mesmo quando não entender. É o segredo para mim e para você. Obedece. Eu sempre falo assim, ó. Agradece que a graça desce, né? Mas eu até fui esses dias ali comer um negócio ali com o pastor e a mulher falou assim, obedece que a graça desce. Eu achei interessante. Outra frase para você. Obedece que a graça desce. Obedece que a graça desce. Obedeça, obedeça mesmo quando você não entender. Quantas vezes eu fiz isso na minha vida e faço até hoje. Só obedeça, só faça. Seja guiada pelo Espírito Santo, só faça o que precisa ser feito. Faça a sua parte e descanse como se tudo dependesse de Deus. Não é por sentimento, não é pelas emoções, é por aquilo que nós cremos em Deus, por aquilo que nós confiamos na verdade que é Deus. Seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Às vezes a nossa carne, a nossa mente, ela tenta nos puxar para trás, mas confie em Deus. Confie em Deus. Seja Deus verdadeiro, obedeça. Somente obedeça. Uma coisa que você precisa para a sua vida é obedecer. Obedeça. Aqueles que ouvem os meus mandamentos e os guarda, quer dizer, os obedece. Esse é o que me ama. Muitas pessoas falam assim, eu amo a Deus. Mas você tem obedecido? Ah, não, sabe? Eu dou um jeitinho, faço do meu jeito. Não é assim que funciona. A porta é estreita. É de obediência. Regalada é a porta que leva para a perdição. A porta é estreita. A porta é de obediente, é de filhos obedientes. Filhos obedientes. Não é de filhos rebeldes. Não é de filhos indisciplinados. Filhos que tá com a sua ervilha, levantada, que não abaixa, não reconhece Deus. Não reconhece Deus. Sem Deus nada somos, nada podemos. Reconheça a soberania de Deus na sua vida hoje. Para de dizer não para Deus. Para de dizer não para o seu propósito. Você foi escolhido de Deus nesse tempo para fazer a diferença. Chega de se esconder de Deus. Chega de dizer, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Você pode, você consegue. Deus, ele sonhou com você.
Deus, ele preparou você para esse tempo. Então se levante. Obedeça. Obedeça mesmo sem entender. Ai, Senhor, eu não sei o que está acontecendo na minha vida. Somente obedeça. Lembre-se, tudo coopera para o nosso bem. Tem situações que nós enfrentamos na nossa vida que nós não entendemos no momento. A conta vai fechar só lá na frente. Aí às vezes passou aquele período e fala assim, nossa, bem que, nossa, aquele lá, aconteceu isso, aquele outro, fechou só lá na frente. E eu vou te tranquilizar, tem coisas que não vão fechar nessa terra não, sabe? Tem situações que você passa que você não vai entender, mas quando você chegar na glória, você vai entender o processo. Você vai entender aquilo que Deus ele estava forjando na sua vida. Tem coisas que só fecha lá na frente. Então só confie em Deus. Somente obedeça a Deus. Dê passos de fé. Dê passo. Coloca o pé sem ver o chão. Porque você coloca o pé, Deus coloca o chão. Ou se você não vê o chão, ande sobre as águas. Jesus é com você. E se você afundar, Ele vai te segurar pela mão. Tem muitos que se encontram perdidos agora. Fala assim, ai, pra mim não tem jeito mais não. Jesus, ele te segura pela mão, ele te levanta. Aí às vezes uma pessoa fala assim, eu tô perdida. Não se preocupa não, Deus ele te acha. Tudo coopera para o propósito dele na sua vida. Somente reconheça ele nos seus caminhos, tema a ele, obedeça. Obedeça. Use os seus dons, os seus talentos para a glória de Deus. Seja guiado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu vim trazer para você nessa manhã. E eu creio que será de muito proveito, que você possa meditar aquilo que Deus falou no seu coração. Obedeça. Às vezes você ainda ficou com dúvida, mas como que eu vou descobrir o meu propósito? Qual é o seu anseio? Qual é o seu anseio de vida? É servir? Sirva. Você gosta de evangelizar? Tô dando umas dicas para você aqui, ó. Pega aquilo que fala mais ao seu coração. Se você gosta de falar de Jesus, de evangelizar, se você gosta de interceder, é um propósito, sabe? Você gosta de orar pelas pessoas, sabe? Eu admiro muito pessoas de intercessão, sabe? Aquelas pessoas que gostam de orar mesmo, sabe? Aquelas pessoas que ora mesmo, fica horas e horas intercedendo. Às vezes é o propósito de Deus para essas vidas. Às vezes o propósito da pessoa é de cuidar, de zelar, de cuidar de crianças, de levar a palavra de Deus para criança, para idosos, para cuidar, para zelar. Às vezes o chamado é o quê? É no mercado de trabalho. Às vezes a pessoa é um ótimo empregado. Ela é exemplo ali na empresa. A pessoa, ela zela naquele lugar, ela cuida com amor para que a palavra venha ser pregada. Às vezes é um zelador na igreja, às vezes é uma pessoa obreira, né, que limpa o banheiro, que limpa o chão, que ornamenta a igreja. É um chamado de Deus para preparar lugar para receber pessoas ali. Às vezes é no mercado de trabalho, é na empresa. O ambiente é mais agradável com aquela pessoa que é de Deus, porque tudo que ela fala, ela prioriza Deus na vida dela. É um propósito de Deus para essa vida. Às vezes a pessoa, ela é usada num propósito de arte, sabe? Aquela pessoa que é artista mesmo, que tudo ela inventa, ela usa a arte para poder evangelizar, para cumprir o propósito de Deus. É uma pessoa que é criativa, uma pessoa que cria do nada, mas ela usa essa criatividade para glorificar a Deus, propósito de Deus. A pessoa que é empreendedora, sabe? Aquela pessoa que abre muitas empresas para o reino, para abrigar, para ajudar outras pessoas a se manterem, a cuidar da sua casa, a prosperar. Às vezes é um propósito de Deus, sabe? Aquelas pessoas que Deus ele usa nesse tempo para prosperar. Eu lembro da pregação de Jesus, que Jesus ele pregava e ele era mantido, a pregação dele, e os discípulos por mulheres. Você sabia? Mulheres bancavam ele, o evangelismo, a pregação da palavra. Então tem pessoas que são empreendedoras, que são prósperas,
para o reino, para ofertar nas obras de caridade, para ofertar nas igrejas para crescer. Então é o propósito de Deus empreender. Então descubra o seu propósito. Qual é o seu propósito? Você gosta? Mas tudo isso aqui inclui uma coisa: servir. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. O nosso propósito é servir. Jesus, ele veio para servir. E o nosso propósito é servir outras pessoas. Você quer agradar a Deus? Ame pessoas. Ame pessoas. Cuide de pessoas. Isso agrada a Deus. Nós somos filhos amados. Fomos chamados para esse tempo. Em nome de Jesus. Beijo no seu coração. Vamos orar? Pai, obrigada por essa mensagem. Obrigada, Deus, por cada palavra, Deus, que o Senhor me usou aqui nesse momento, ó Deus. Que verdadeiramente, Deus, venhamos cumprir o propósito que o Senhor nos chamou para esse tempo. Sabemos, ó Deus, que nós somos os trabalhadores dos últimos dias. Meu Deus, assim como o Senhor diz na tua palavra, a natureza, ela clama. A natureza, ela geme pela manifestação dos filhos de Deus. Pai, que nós venhamos verdadeiramente nos manifestar nesse tempo. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, para servir, para cumprir o nosso propósito que o Senhor já colocou no nosso coração. Nós te agradecemos, ó Pai. E nós dizemos para o Senhor, Pai, confie em nós. Meu Deus, nos chama, nos leva, meu Deus, para os seus planos nesse tempo, para que nós venhamos cooperar com o Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a todos que me ouvem, que me vê. Meu Deus, em nome de Jesus, com a bênção do Senhor, que enriquece e com ela não acrescenta nenhuma dor, nenhum sofrimento. Que todos venham a ser alcançados pelo teu poder, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu favor, em nome de Jesus. Fala, eu recebo. Recebe aí. Você é filho amado. Você é filha amada. Deus, ele tem um propósito bem maior que você imagina. Ele te chamou para esse tempo. Confia nele. Entrega o seu coração a ele. E o mais ele vai fazer na sua vida, na nossa vida. Em nome de Jesus. Se sintam amados. Se sintam privilegiados nesse tempo. Em nome de Jesus. Beijo no seu coração. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Lembre-se, você nasceu para vencer. Você nasceu para conquistar. Você nasceu para andar por cima e não por baixo. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para governar sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aceite ele na sua vida. E você vai ver a sua vida transformada. Em nome de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus. Fala comigo aí. Fala, Senhor Jesus, eu te aceito na minha vida como meu único e suficiente Salvador. Aceita ele. Fala, Senhor, eu te aceito como meu Senhor, o meu Salvador e meu amigo. Em nome de Jesus. Aceita ele. É somente declarar. Receba ele e ande em novidade de vida, porque ele faz tudo novo. Em nome de Jesus. Beijo no seu coração e até amanhã.